existe hoje, né? Então, algumas pessoas que entraram no outro link estão já migrando para esse. Acho que nós poderíamos iniciar uma rodada de apresentação, né, para quem, caso alguém não se conheça, fique mais familiarizado. Então, o meu nome é Dalva Mari Medeiros, sou promotora de justiça, coordenadora do GAEMA. Quem quiser se apresentar, por favor, fica com a palavra aberta. Eu sou Lucie Marapid-Winter, sou da Superintendência do Patrimônio da União do Paraná, sou responsável pela destinação dos imóveis da União e pela autorização de obras em imóveis da União. Por parte do IAT, Jean, sou economista com especialização em gestão e engenharia ambiental, da divisão de licenciamento estratégico. Bom dia, eu sou a Fabiana Campos, diretora-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Bom dia, sou Daniele Tortato, sou bióloga, mestre em gestão ambiental, estou na diretoria de saneamento ambiental e recursos hídricos e sou suplente do titular José Luiz Escrocaro. Bom dia, eu sou a Luciane, engenheira ambiental aqui do IAT e trabalho na divisão de licenciamento estratégico. Bom dia a todos, eu sou o Michel Barato, sou engenheiro ambiental e trabalho aqui na divisão de licenciamento estratégico do IAT. Eu sou o João Batista Campos, secretário executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e dando uma mão aqui na questão do COLIT aí dessa reunião. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Caio Pamplona, eu sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, eu trabalho no Instituto Chico Mendes, no ICMBio. Não sei se ainda sou representante, foi até uma discussão interna, perguntei para a doutora Dalva agora no começo, representante do ICMBio nessa Câmara, mas por ser uma pauta mais relacionada ao escritório de Matinhos, eu pedi para o colega Márcio estar aqui presente, ele está aqui presente também. Câmara. Aproveitando o gancho, meu nome é Márcio Ferla, eu sou chefe substituto do ICMBio de Matinhos e estou aqui participando também com essa indefinição aí, se a gente foi indicado, se é membro, se não é. Essa atualização da representação do ICMBio ainda não tá definida. Câmbio. Daniela, você se apresentar? Eu me chamo Josiane, eu sou da Secretaria do Patrimônio da União também, trabalho na caracterização e incorporação dos imóveis da União no Paraná. Quem entrou agora, por favor, se pudesse se apresentar. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Daniela Olenik, eu sou da Paraná Turismo, eu sou residente em arquitetura aqui. Oi, bom dia, pessoal. Eu sou a Raquel, eu estou como residente técnica turismóloga na Paraná Turismo. Tenho mestrado em turismo, doutorado em meio ambiente e desenvolvimento e me coloco à disposição que puder contribuir. Só para compartilhar com vocês, o Evandro está reconectando, ele teve um problema aqui com o computador, mas já está reconectando a reunião. Certo, obrigada, Raquel. Mais alguém que não teve a oportunidade de se apresentar ainda? A Daniela, que é da Paraná Turismo, arquiteta, que vai trabalhar com infraestrutura turística.
Ela acabou de se apresentar, Evandro, a Daniela Olenick. Obrigado. Deixa eu sair aqui, deixa eu desligar o fone aqui. Certo, então acho que podemos dar continuidade, se alguém mais entrar, ele se apresenta depois. Então, essa reunião foi convocada pela CTGERP, né, Câmara Técnica do COLIT, para discussão e possível formação de um grupo de trabalho para acompanhar o termo de referências e estudos ambientais da ponte de Guaratuba. Porém, em razão de um problema emergencial do professor Daniel, familiar, ele pediu se eu poderia, para não perder a agenda, né, se eu poderia conduzir aqui essa reunião, até para que esse dia e a participação de todos não fosse perdida. Então, eu vou dar mais ou menos assim um panorama de como está o procedimento, depois eu até passaria para o Jean, e por que da sugestão do Ministério Público para a composição do grupo de trabalho para análise desses documentos ambientais. Então, nós já vemos acompanhando a licitação e os procedimentos referentes à ponte de Guaratuba há um tempo, né? Há alguns anos atrás houve uma ação civil pública do Ministério Público por conta de que a licitação era una para os licenciamentos ambientais e projetos básicos executivos. Houve a liminar e, decorrência disso, o Estado suspendeu a licitação. Posteriormente, até se houver alguém da CIUA aqui e eu não estiver dando a informação correta quanto aos trâmites administrativos da CIUA, pode até retificar a informação. Então, houve um novo licenciamento ambiental, né, uma contratação de uma nova empresa. Essa empresa apresentou ao IAT um termo de referência, originalmente já considerado definitivo, mas o Ministério Público, ao analisar esse termo de referência, entendeu que ele estava um pouquinho genérico e não estava de acordo com a recomendação administrativa que foi expedida pelo Ministério Público ao IAT-IDR. Então, em decorrência disso, uma tentativa de atuação extrajudicial do GAEMA, nós nos reunimos com o IAT, IDR e setores da administração em algumas oportunidades para que houvesse a possibilidade de análise do termo de referência com base na recomendação administrativa do Ministério Público. Então, o IAT, manifestando uma intenção favorável de análise do termo de referência com base na recomendação administrativa, entendeu que a sugestão do Ministério Público de levar o termo de referência para um grupo de trabalho técnico envolvendo vários integrantes, várias instituições, seria satisfatório e também produtivo para que esse TR fosse qualificado com base em todas as recomendações ambientais, com base nas necessidades da comunidade, tanto local como das comunidades tradicionais, que envolvem a construção da ponte de Guaratuba. Então, foi por conta disso que nós fizemos essa solicitação, essa provocação à CTGERP, COLIT, né, para a criação desse grupo de trabalho. Tendo em vista que houve, anteriormente, ano passado, nós tivemos um grupo de trabalho para a qualificação do TR na estrada de Antonina Guaraqueçaba e teve resultados bem satisfatórios. Então, foi uma experiência produtiva que eu quis levar para a ponte de Guaratuba, porque entendo que esse trabalho de governança ele precisa ser colaborativo, né? E a sociedade local, vocês como representantes de instituições públicas, sociedade civil, que tem esse conhecimento regionalizado e que sabem das necessidades, tanto das comunidades, como também tem o conhecimento ambiental, urbanístico e estrutural da região, eu acho que seria adequado que todos tivessem a oportunidade de sugerir ao IAT melhorias no termo de referência apresentado. Né? E nós estamos num bom momento, que a informação que eu tive, depois o Jean pode confirmar, é que o TR, né, ainda está em análise pelo IAT, está em análise da recomendação administrativa e será colocado agora, talvez, com possibilidade de novas sugestões por parte dos integrantes aqui. Então, era só esse panorama inicial que eu gostaria de apresentar. Quanto a questões, Caio, assim, estruturais da CTGERP, eu pediria a gentileza de você entrar em contato depois com o Daniel, né, que é presidente da Câmara Técnica, porque daí já extrapola a minha atribuição aqui, que é mais como uma condução provisória mesmo, em razão dos acontecimentos familiares do Daniel.
Então, Jean, se você pudesse apresentar para os integrantes como está a situação atual do TR da ponte, por favor. Ok, bom dia a todos. Tivemos uma reunião pela manhã com o professor Daniel Teles, né? Ele é presidente da Câmara Técnica do GERCO, até para tentar antecipar, né, e alinhar os encaminhamentos dessa reunião para ficar mais produtivo possível, né? Então, foi passado para o professor Daniel, né, um histórico de todo esse processo, desde do pedido por parte da CEU e DR em 2019, do termo de referência e da competência do licenciamento. Então, veja, nós temos um protocolo que, como está sendo gravado, né, é interessante a gente fazer constar. O protocolo número 16.217.722-2, a DR-CEU, né, na data de 19 de novembro de 2019, fez esse protocolo, encaminhou ao IAT, questionando a competência do licenciamento para a construção da ponte e solicitando o TR, né? O IAT, à época, encaminhou um expediente ao IBAMA para questionar a questão da competência do licenciamento com base na 140 e no decreto regulador. O IBAMA devolveu o processo com ofício, informando que a competência pelo licenciamento é estadual por parte do IAT, né? E com base nisso, nós atualizamos o termo de referência, porque existe um termo de referência em anexo à resolução 46 de 2015, né? E esse termo de referência que foi disponibilizado lá atrás, nessa resolução, ela já está defasada, né? Então, por esse motivo, foi atualizada e foi disponibilizada ao DR e à CEU. Com base nesse termo de referência, foi feito todos os encaminhamentos normais dentro da CEU, quanto à licitação para a contratação da empresa que realizaria os estudos ambientais para um posterior pedido de licença prévia, né? Hoje, no Instituto Água e Terra, não existe procedimento de licenciamento ambiental ainda, né? Existe, sim, esse protocolo que eu mencionei, na qual foi disponibilizado o termo de referência. Em decorrência disso, né, até por sugestão do Ministério Público, né, foi encaminhada a recomendação administrativa número 02 de 2021. E essa recomendação administrativa, ela contém 93 itens. Desses 93 itens, a gente pode considerar mais uma dezena de quesitos, né, que estão inseridos dentro desses itens, né? Então, são mais de 100 recomendações, né? Recomendações bem completas, bem aprofundadas, né? E que, na sua maioria, né, ela está contemplada no termo de referência atualizado, tá? Não o termo de referência definitivo que foi sugerido pela empresa Melo e Maia, que foi a vencedora da licitação, porque a vencedora dessa licitação junto ao DR e CEU, ela protocolou um termo de referência definitivo, né, que nós já vamos tratar desse quesito. Mas, em termos de linha do tempo, né, essa recomendação administrativa número 02 do Ministério Público, ela foi levado ao conhecimento do DR da CEU, né, através de ofício pelo Instituto Água e Terra.
E a direção do Instituto Água e Terra encaminhou isso à CEIU, sugerindo que fosse considerado no termo de referência e também no desenvolvimento da elaboração dos estudos ambientais, né? O DR, posteriormente, a CEIU devolveu um outro ofício informando que a empresa consultora está ciente da recomendação administrativa, de todos os pontos elencados ali, e no que fosse que dissesse respeito às elaborações dos estudos, a empresa de consultoria levaria em consideração na elaboração dos estudos, né? Então, posteriormente, veio um novo questionamento do Ministério Público, GAEMA de Paranaguá, na qual questionou se efetivamente a empresa de consultoria estava levando em consideração a recomendação administrativa. Novamente, foi posicionado pela empresa consultora e pelo DR-CEIU que elas estariam contempladas. Mas, em outubro de 2021, novamente, veio um outro ofício do Ministério Público, GAEMA de Paranaguá, informando se os itens constantes na recomendação administrativa 02, elas efetivamente foram aprovadas, né, pelo IAT e recomendadas para que se fosse levado em consideração na elaboração dos estudos, né? Daí, com base nesse protocolo, né, dessa reiteração do GAEMA, que é o protocolo número 18.227.180-2, tá? Que foi demandado todo um procedimento interno dentro do IAT no seguinte sentido. Bom, nós temos um termo de referência disponibilizado e atualizado. Daí nós temos a recomendação administrativa número 02, que ela contempla, tecnicamente, nós temos essa visão de que a contribuição, né, tanto das universidades quanto do terceiro setor, quanto dos demais órgãos, né, possivelmente elas estão contidas nessa recomendação porque ela é muito abrangente e profunda, né, nos três meios, tanto no meio físico, quanto no meio biótico, quanto no meio socioeconômico. Então, por esse motivo, nós solicitamos à direção do IAT que possibilitasse uma discussão interna dentro do Instituto Água e Terra para que uma equipe multidisciplinar pudesse fazer uma consideração item a item a esses pontos, porque são mais de 100, né? Nós, da Divisão de Licenciamento Estratégico, nós temos uma competência legal até de salvaguardar o processo e a lisura, né, do processo de ARIMA, né, que é a nossa atividade, né, uma das nossas atividades. Mas nós não somos os donos, né, o técnico Jean, o técnico Michel, Luciane, os donos do tema de referência. Por esse motivo, nós pedimos à instituição que se criasse uma comissão multidisciplinar para analisar exatamente todos esses pontos aí e ver a pertinência. Por quê? Porque o processo não está em licenciamento ainda. Então, a equipe técnica multidisciplinar que fará a avaliação desse EIA-RIMA, quando apresentado, provavelmente, na sua maioria, será esses técnicos que estão designados na portaria número 407/2021, tá? Que foi gerada justamente para avaliar esses quesitos, né? Então, essa portaria 407/2021, ela foi publicada no dia 20 de dezembro, né? Dando um prazo de 40 dias para que essa equipe técnica do IAT, juntamente com uma equipe técnica do DR e também a equipe técnica da empresa de consultoria, apresentasse
uma avaliação, um relatório, né, de avaliação à recomendação administrativa número 02, tá? E essa portaria, como ela foi publicada dia 20 de dezembro, nós tivemos a questão do recesso, né, até o dia 3, depois a maioria, inclusive eu, estava de férias, né, então nós retomamos essas discussões, né, alguns técnicos que estavam em trabalho realizaram algumas discussões, algumas reuniões, juntamente com o Ministério Público, né, no mês de janeiro, para fazer o alinhamento desses trabalhos, né. Esse trabalho, esse relatório, ele não está concluso. Por quê? Porque na última reunião de trabalho, né, os técnicos do IAT exigiram uma série de complementações para que o DR e a empresa de consultoria fizesse em relação à resposta que havia sido dado anteriormente, né? Ou seja, por 2 ou 3 vezes, tanto DR, CIU, né? DR/CIU e a empresa de consultoria consideraram, né, e oficiaram o órgão ambiental que todas as considerações elas estariam contidas na elaboração dos estudos. Mas então, dentro desse trabalho da Câmara Técnica da Portaria 407, nós achamos por bem que a empresa de consultoria EDR apresentasse uma planilha, né, informando, bom, nós temos cada quesito relacionado com os itens do termo de referência, porque mais de 90% do termo de referência, mais de 90% da recomendação administrativa número 02, ela está, sim, contida no termo de referência, só que não tão esmiuçado, né? Como é que eu posso dizer, não tão bem elencado, né, nas minúcias, né? Então, esse trabalho está sendo feito, a CRD e CIU inseriram no protocolo hoje pela manhã, né? Então, a equipe técnica designada pela portaria vai se reunir provavelmente na sexta-feira, para que nós possamos fazer uma análise item a item desse trabalho que a CIU e o DR apresentou, né? Nós temos a expectativa que até o final da tarde de sexta-feira a gente tenha concluído, né, toda essa análise, tá? E na semana que vem a gente tem esse relatório pronto, né? Do que é, na visão técnica, né? O que é pertinente e o que não é pertinente, né? A gente já pode adiantar aqui que mais de 90% ali das recomendações 02, elas vão ser acatadas, né, devido à sua pertinência e à lógica de estar relacionada ao tema de referência, né? Então, apesar de não estar esmiuçado, mas a empresa de consultoria, logicamente, à medida que fosse fazer as análises, né, e os estudos ambientais, ela deveria se aprofundar aos quesitos pertinentes, né, na qual a recomendação administrativa ela nos ajudou bastante também no sentido do aprofundamento, né. Então, em conversa com o professor Daniel pela manhã, eu expliquei toda essa situação, né, e ele tinha um entendimento que os estudos que a empresa de consultoria está elaborando, ela seria deficitário, né, a qualidade final, né, mas ele, sabedor, né, dessas informações, ficou mais tranquilo também, e nesse sentido ele faria uma proposição para o grupo de trabalho que nós estamos participando hoje, né? E ele teria um encaminhamento a ser dado, né? Eu não sei se ele passou esse encaminhamento à doutora Dalva,
né, para que a gente possa discutir e propor isso daí. Senão eu posso retomar na sequência. Certo. Então, o professor Daniel, ele me mandou uma mensagem mesmo sobre o resultado dessa reunião que vocês tiveram hoje. Então, a situação que nós estamos hoje, no momento, é essa análise do termo de referência por parte do IAT, né? A ideia seria, então, a princípio, eu tinha pensado e sugeri ao professor Daniel a formação de um grupo de trabalho, mas ele entendeu que, pela CETEGERCO, uma vez que já há esse grupo de trabalho do IAT, DR e empresa, na análise da recomendação administrativa, não seria necessária a formação de grupo de trabalho, mas sim de reuniões extraordinárias da CETEGERCO, né, no seguinte sentido: a primeira reunião, por exemplo, poderia ser a apresentação do IAT, né, da análise que o IAT fez ao termo de referência apresentado pela empresa, e as recomendações do Ministério Público que foram contempladas de forma detalhada no termo de referência, conforme o parecer do IAT. Então, já partiríamos aí de um parecer final, posso dizer assim, do IAT, para que nós, integrantes, podemos chamar de grupo do trabalho ou não, mas em reuniões, apreciaríamos esse parecer do IAT para possíveis sugestões, né, em complementações à análise do IAT. Porque, qual seria a ideia disso? É claro que a recomendação administrativa ela é bem abrangente, e é claro que a recomendação administrativa teve aporte de várias sugestões, né? O Ministério Público trabalha muito em cooperação com a sociedade civil, com universidades. Mas eu acho que esse estudo, esse parecer do IAT precisa ser levado ao conhecimento público, mesmo porque eu tenho recebido muitas solicitações de várias instituições de como está o andamento da ponte, né? Então, é importante que todos tenhamos conhecimento disso, e eu entendo também que essa decisão não é só do Ministério Público. O Ministério Público, ele é um representante da sociedade, como todos aqui da instituição, como vocês da sociedade civil. Então, como eu disse no início, é importante que quem está dia a dia vivenciando os problemas do litoral tenha a possibilidade de sugerir. É claro que a gente sabe que são sugestões, né, que serão acatadas ou não pelo IAT, e a depender se for acatada ou não, depois a gente pode ter outros desdobramentos. Mas a ideia é, inicialmente, que todos tenham a possibilidade de sugerir ao IAT uma complementação, ou até mesmo falar, não, realmente entendi que o IAT contemplou as necessidades ambientais, as necessidades da comunidade local, das comunidades tradicionais. Então, a princípio, essa seria a ideia, né? Partir desse documento apresentado pelo grupo do IAT para esse grupo maior que está sendo formado agora, né? E outra sugestão de apresentação diante da informação da empresa, já passo a palavra, Caio, diante da informação da empresa, de que alguns trabalhos já estão sendo realizados, já está sendo realizado trabalho de campo, mesmo sem aprovação no TR, eu acho que seria importante também que a empresa apresentasse o que já foi feito, né, para realmente análise, né, talvez de aproveitamento ou de discordância, não, realmente isso não poderia ter sido feito sem o TR, não, foi feito sem o TR, mas talvez alguma coisa possa ser aproveitada, né? Então, essa é a ideia dessa discussão coletiva. Então, por sugestão do professor Daniel, não seria a formação de um grupo de trabalho, como foi feito no GT Caieiras e no GT da Estrada Guaraqueçaba, mas reuniões extraordinárias que seriam convocadas pelo professor Daniel, pela CETEGERCO, com a presidência do professor Daniel. Nós sugerimos à CETEGERCO o chamamento o convite de várias instituições, né? Hoje não se fizeram presente, mas assumo também que meu compromisso de enviar um e-mail a todas essas instituições, inclusive organizações que trabalham voltadas à proteção e preocupadas com a criação da ponte, para que várias instituições possam integrar esse trabalho e sugerirem aportes a essa análise do IAT. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu deixo a palavra aberta agora, se alguém quiser fazer um comentário. O Caio já levantou a mão, não sei se o Gia quer complementar alguma coisa também. Até antes do Caio se manifestar, né,
é só fazer uma consideração de encaminhamento, né, na sequência, que nós poderíamos agendar logo para mais uma reunião extraordinária, né, logo para a próxima semana. Eu acredito que até na sexta-feira seria uma boa data, para que nós possamos fazer a apresentação desse relatório, né, para o grupo do GERCO, e também, se vocês avaliarem assim por bem, nós podemos solicitar também à empresa consultora que faça uma apresentação do que foi desenvolvido de estudos até agora, né? Porque nós temos, dentro desse período aí em que o TR foi disponibilizado, das reuniões que foram feitas, tal, nós temos um encaminhamento bem importante, que foi a questão do plano de fauna. O plano de fauna foi apresentado pela empresa de consultoria e foi analisada pelo IAT, pela equipe de fauna, e ela está 100% alinhada com as contribuições colocadas na recomendação administrativa número 02. Então, esse já foi um grande avanço, né? Porque para fazer as campanhas de fauna, que são na prática, as mais demoradas, né? Porque existe toda a questão das campanhas e a sazonalidade e tudo mais. Então, foi apresentado esse plano e o plano foi aprovado. Então, eles estão trabalhando bem alinhados nessa questão das sugestões colocadas na recomendação administrativa 02, tá? Doutora Dalva, se me permite, Caio do ICMBio, só para fazer um esclarecimento, né, para os colegas aqui da reunião, o ICMBio, ele participa desse processo como órgão anuente no âmbito administrativo, né? Então, assim como ocorreu no grupo de trabalho da estrada, da PR-405, a gente até pode participar, ouvir as questões aqui no grupo, mas a gente tem um dever de ofício de se manifestar nos autos, né? Inclusive, eu acho que a gente já fez até contribuições neste termo de referência, né? Então, só para esclarecer que o ICMBio participa do processo, já se manifestou no termo de referência, mas fica à disposição para contribuir no que for possível aqui, tá bem? Só fazer uma complementação ao que o Caio colocou. Realmente, o ICMBio, ele encaminhou um ofício, esse ofício foi repassado também ao ADR e à CIU, para que as considerações e as observações colocadas ali pelo ICMBio também fossem consideradas no TR. Certo, Caio. A gente tem conhecimento disso e justamente eu sugeri ao CETIGER que convidasse todos os intervenientes, né? Nós sabemos que vocês vão fazer um documento à parte, né? A SPU e outras instituições, o FAM, a Coordenadoria Estadual, então todos esses foram sugeridos que integrassem ao grupo de trabalho na tentativa justamente dessa polarização, dessa coletivização das instituições, né? Porque eu acredito que além do termo de referência, além da manifestação de interveniência de vocês possam, com conhecimento técnico, contribuir de alguma forma. Então, essa foi a sugestão da participação de vocês também. Lucier. Acompanhando o Caio, eu gostaria de deixar claro qual que é o papel da Superintendência do Patrimônio da União na Ponte de Guaratuba. De uma forma ou de outra, a Ponte de Guaratuba vai ligar um terreno da União com outro terreno da União, passando por águas públicas da União. Tá? Então, os terrenos da União deverão ser posteriormente cedidos ao Estado do Paraná ou ao município de Guaratuba, como seja, e as obras da União, para realizar as obras da Ponte de Guaratuba, deverá ser necessariamente também realizada uma autorização de obras em imóvel da União. Então, desde o início já foi notificado o DR que
qualquer realização de obras em imóvel da União. Ela prescinde de autorização da superintendência, né, através de uma portaria publicada, e já notificou isso em 2020, a gente já notificou o DR que a SPU deveria ser comunicada, porque até então não tinha sido comunicada, e a SPU deveria acompanhar todos os procedimentos. Tá? O consórcio Maia Mello Enessil nos procurou no final de dezembro, final de novembro, solicitando anuência para a realização dos estudos ambientais. Quando a gente falou que a simples realização dos estudos não caracterizariam nenhuma obra, então não necessitaria necessariamente de uma permissão de uso, né, de uma permissão de obras para a União. Também gostaria de deixar claro que a cessão de imóveis da União ou a autorização de obras de imóveis da União, ela também vai depender, depois, para a realização de obra, não estamos falando dos estudos, ela também vai depender de toda uma análise da comunidade que reside no local, dos imóveis da União que já são regularmente ocupados. Então, a simples realização do estudo não significa que decidimos aqui e ali vai sair sem que haja uma análise das comunidades tradicionais que ali residem. Tá? Então, por isso que a SPU sempre já comunicou, falou assim, não, vamos conversar, porque o traçado da ponte depende do imóvel da União e se a União pode ou não disponibilizar aquele imóvel do jeito que pode ser pretendido pelo estudo apresentado. E a gente faz questão de acompanhar em função dessas questões. A gente não se envolve na questão ambiental, a gente se envolve na questão patrimonial e dos usos já feitos no imóvel da União. Tá bom? Certo, Lucia. Alguém mais está com a mão levantada? Parece que o Márcio? Márcio, isso. Fique à vontade, Márcio. Então tá, meu nome é Márcio, eu sou do ICMBio ali de Matinhos, né? É o Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Matinhos, que compreende a gestão do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais e o Parque Nacional de Saint-Hilaire-Langue, que é a unidade de conservação federal mais próxima do empreendimento. Então, o ICMBio, eu vou complementar, eu acho, um pouco da fala do Caio, né? O ICMBio participa do licenciamento, né, com suas competências e atribuições delimitados em norma, né? A gente tem uma instrução normativa que coloca o passo a passo da nossa participação. Então, no início de 2020, a gente recebeu do órgão ambiental estadual, do IAT, o termo de referência para a gente analisar, né? Então, ali foi feita uma análise e foi colocado sugestões, recomendações sobre os estudos que a equipe técnica entende necessários para um EIA-RIMA, né? Então, isso foi feito lá no início de 22. No início desse ano, a gente recebeu... E aí, tem todo um trâmite também extra-local, né? Nessas autorizações, a gente envolve a nossa gerência regional de Florianópolis e uma coordenação específica lá do ICMBio sede em Brasília, né? Então, teve todo esse trâmite, a gente entrou no processo com as nossas contribuições no termo de referência, e agora, recentemente, a empresa contratada para os estudos, a Maia Mello, entrou em contato com a gente solicitando autorização para coleta de fauna no interior do Parque Nacional de Saint-Hilaire. E aí a gente responde. Eu estava checando rapidamente o processo aqui, que a princípio eu não participaria dessa reunião. A gente está com conflito aí conflito não, então com uma pendência aí na nossa participação institucional.
Mas eu olhei rapidamente no processo, agora em janeiro, no início de 2022, tem esse pedido da coleta de fauna, até o colega do IAT colocou que está 100% ali. Então, falta o IAT solicitar a anuência para o ICMBio para fazer essa coleta, né? Quem veio solicitar foi o empreendedor. A gente respondeu para o empreendedor que não é ele que solicita. O empreendedor, na verdade, não. Foi a empresa contratada pelo empreendedor para fazer os estudos. Essa empresa, Maia Mello, entrou em contato pedindo autorização para fazer coleta de fauna para os estudos de fauna. A gente responde para a empresa e responde para o IAT que a gente se relaciona dentro do licenciamento com o órgão licenciador. Então, essa anuência para captura e coleta de fauna dentro do processo do licenciamento tem que partir do órgão licenciador. Ponto. Isso foi enviado para o órgão licenciador, confirmou o recebimento e no nosso processo administrativo parou por aí. Existe essa pendência. Se forem fazer a coleta de fauna, o órgão licenciador necessita solicitar anuência, a gente tem que analisar e anuir. Câmbio. Márcio, até agradecendo a tua participação ali, essa colocação, até se puder compartilhar a imagem, a Luciane ali, ela tem porque foi feito o ofício em dezembro, né, por parte do IAT, inclusive a Paula, a bióloga, e a Luciane, que fizeram esses encaminhamentos, né? Mas já tem esse ofício solicitando, em dezembro. Eu não sei se daí, se a gente passar o número do ofício e tal, se tem como nos ajudar nesse sentido aí? Então, por isso que eu acho importante que várias instituições, principalmente as intervenientes, também possam fazer parte desse grupo de trabalho. É claro que vocês vão se manifestar no procedimento da forma legal, né? Mas eu acho que o fato de levarem ao conhecimento de todos, até do Ministério Público, esse trâmite de como está sendo já o andamento dos licenciamentos ambientais, como a Lucia informou, como o Caio e o Márcio estão informando agora, para que todos tenhamos esse conhecimento, né? O que já foi feito, o que não foi feito, até para saber e questionar como que os estudos já estão sendo realizados, uma vez que o TR nem sequer foi aprovado ainda, né? Então, tem que se ater a isso também. E é por isso que eu gostaria que a empresa apresentasse ao grupo tudo que já foi feito, né? Porque, assim, está seguindo o seu trâmite normal, estão pulando fases que não deveriam ser puladas, então é importante que vocês participem e possam trazer ao conhecimento de todos como estão sendo também esses trâmites administrativos que nós não temos conhecimento, somente se oficiamos vocês, mas é claro, daí aquela demora do ofício, trâmite formal sempre atrasa um pouquinho ou demora para o conhecimento. Luciane, desculpa. Pessoal, eu estou tentando compartilhar a tela que eu não estou conseguindo, mas eu estou com o ofício aberto aqui, tá? A gente encaminhou isso no dia 7 de dezembro, tá? Foi para o ICMBio, a gente encaminhou aqui, deixa eu até ler para vocês. A gente encaminhou o ofício, né, com 5 anexos. O primeiro anexo é o plano de trabalho, o segundo é a biota da fauna terrestre e mastofauna, com arquivo KMZ. O anexo 3 tinha os pontos amostrais por categoria, o anexo 4, amostras amostrais da biota terrestre, e o anexo 5 é a nossa autorização ambiental de fauna que foi emitida para os estudos, não contemplando, então, a área do parque lá no Parque Saint-Hilaire. Isso, é difícil de falar. Aí, no dia 7 de dezembro, foi para o ICMBio, nós recebemos a confirmação no dia 18 pela Vitória Kulamp, lá do ICMBio de Matinhos. Então, como geralmente a gente encaminha o e-mail e pede essa confirmação de recebimento para a gente ter certeza que isso foi recebido por lá. Então, a gente sabe que foi recebido e por isso a gente está aguardando essa resposta do ICMBio.
Eu não sei se o Márcio ou o Caio sabe quem é a Vitória. Sim, a Vitória é a nossa recepcionista terceirizada que faz a recepção aí de documentos, e-mails e tal, e repassa para ela. Mas depois, talvez você possa entrar em contato com o pessoal do CMBio para verificar certinho isso, né? Porque o que consta, desculpa, doutora Dalva, o que consta aqui no nosso processo está um pouquinho diferente. Então, se puder mandar um e-mail com cópia desse ofício, estou olhando o processo agora aqui. A nossa comunicação, a última comunicação com o IAT foi em 18 de novembro. Foi em 18 de novembro, através do nosso ofício 105, que a gente fala que se ocorrer coleta no interior do parque, a gente precisa de uma solicitação do IAT, e essa, até o momento, não teve. Então, pressupõe que não haverá coleta no interior do Parque Nacional Saint-Hilaire. Exato, nós estamos aguardando a resposta do ICMBio, a nossa autorização de fauna realmente não contempla, né, a área do parque, e a partir desses documentos enviados que a gente está aguardando a resposta do ICMBio. Então, se o Caio e o Márcio puder deixar o e-mail aqui no chat, a gente encaminha por e-mail, então, todo o processo aqui com o histórico relacionado ao parque. Positivo. Eu vou deixar ele no chat, daí eu aguardo o e-mail e a gente faz uma resposta para vocês por e-mail, pode ser? Tá certo. Então, eu gostaria de questionar a todos se vocês concordam com a forma de trabalho sugerida pelo professor Daniel, por meio de reuniões extraordinárias convocadas pela CETEGERCO. Eu até coloquei aqui no chat várias instituições, muitas delas são instituições intervenientes, outras que precisam ter ciência dos estudos ambientais ou até da construção da ponte, né? Algumas precisam ser ouvidas no procedimento do EIA-RIMA. Então, assim, se elas já pudessem participar dessas reuniões, eu acho que teria um grande ganho para a comunidade também em relação a isso. Não sei se houve o convite delas pela CETEGERCO, acredito até que não, mas eu vou enviar um ofício comunicando o início dos trabalhos desses estudos por esse grupo, né, da CETEGERCO, para que pelo menos tomem conhecimento disso. Todos estão de acordo com essa forma de trabalho sugerida pelo professor Daniel? Doutora Dalva? Sim, Márcio. Ok. Pois então, a gente precisa, como eu falei, que esse nosso envolvimento nos licenciamentos ambientais, seja no âmbito do órgão estadual, ou seja com o IBAMA, a gente tem isso muito bem delimitado e normatizado dentro do ICMBio. Eu preciso consultar, remeter isso para frente, entende? Porque a gente vai estar participando, né, nesse momento foi no termo de referência, depois a gente vai ter que analisar o EIA-RIMA e vai ter que autorizar ou não as licenças, né? Não, eu entendo. Então, e daí me preocupa um pouco a gente estar participando dessa forma legal, com previsão, né? E ser o órgão fiscalizador ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo participar de um fórum que está acompanhando o que a gente está fazendo. Então, eu tenho algumas dúvidas disso. Eu gostaria que GERCO, COLIT, oficializasse isso junto ao ICMBio e daí a gente responde como que pode proceder a nossa participação. Independente de prestar informações, a qualquer momento, MP ou o GERCO pode estar solicitando informações, a gente pode estar mandando, inclusive, cópia completa do processo que tramita aqui na casa. Ok? Câmbio, obrigado. Veja, Márcia, o Ministério Público também ele é o órgão fiscalizador, né? A ideia dessas reuniões é justamente para esclarecimento público de como está sendo o procedimento, né? E possibilitar a que pessoas com conhecimento técnico possam levar a conhecimento do IAT as necessidades, sejam elas ambientais, territoriais ou da própria comunidade. Né? Então, pode ter um representante da sociedade civil, como é a Paranaturismo hoje aqui, olha, a comunidade espera que seja feito isso, que ela seja ouvida. Realmente ela precisa ser ouvida no estudo ambiental, não foi feito ainda, e esse representante da sociedade civil trouxe isso a conhecimento do grupo, né? Então, a ideia não é que nós vamos formalizar no lugar do IAT a análise de referência ou no lugar do ICMBio durante os estudos ambientais,
substituir o parecer de vocês. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Até porque, mesmo eu participando aqui, se depois eu entender que o relatório do IAT não está de acordo com a recomendação administrativa, eu vou tomar as medidas via Ministério Público, né? Uma coisa não vincula a outra. É só uma colaboração da sociedade, né? Diante da necessidade de todos, inclusive as necessidades legais, e tornar público o que está sendo feito até agora ou não pelo governo, pelo IAT, pela CDESC, pela CEU em relação à ponte. Então, assim, é claro que... E assim, também, o que eu vejo é um convite da CETEGERCO, né? Se vocês, CMBio, entendem que não podem participar do grupo de trabalho somente por meio dos pareceres de intervenção, também é claro que fica a cargo de uma decisão de vocês, isso. Isso eu acho que não é uma decisão só local, a gente tem que remeter para as instâncias superiores, porque esse nosso envolvimento com o licenciamento é definido em instâncias superiores. Nossa gerência regional em Florianópolis e a COIMP, a Coordenação de Impacto Ambiental, no ICMBio sede em Brasília. Então, no processo já tem, a gente remete tudo para eles, né? Então, se vocês mandarem o convite para nós, a gente vai ter que obrigatoriamente remeter essas instâncias para avaliação deles, né? Depois nós vamos disponibilizar essa gravação para o professor Daniel, que daí é ele que vai providenciar todos esses convites. O Ministério Público apenas vai oficiar informando da criação do grupo de trabalho, né? Porque não cabe ao Ministério Público também convidar e nem gerir o grupo de trabalho, justamente porque nós estamos aqui, órgão fiscalizador também, como você. Teve uma pergunta até de encerrar aqui. Deixa eu ver, voltar lá. Do senhor Carlos Augusto, né? A rima da ponte também contemplará impactos de passagem de veículos no perímetros urbanos de Guaratuba e Matinhos? Eu posso deixar para o Jean responder, mas só uma informação que eu gostaria de tornar pública também, porque uma das exigências que nós fizemos no termo de recomendação foi limitação de peso de tráfego de caminhões, né? E em decorrência dessa manifestação do Ministério Público, o DR encaminhou semana passada um documento ao Ministério Público que informa qual será o peso máximo do tráfego de caminhões na ponte, e segundo o que foi informado pelo IAT, por meio do presidente Everton, essa informação constará no EIA-RIMA, né? Depois o Jean até pode confirmar isso. Então, tem, a princípio, a informação do DR, IAT e CEU do peso máximo que será permitido o tráfego de caminhões. Eu vou disponibilizar. Ana, tem como disponibilizar o documento aqui? Se não tiver, eu encaminho por e-mail, junto com a ata dessa reunião, a gravação também para todos. O que eu vou encaminhar para vocês? A ata da reunião, esse documento do governo, do DR, né? Informando qual será o peso máximo do tráfego dos caminhões. A minha recomendação administrativa, caso queiram ter conhecimento. E daí o TR eu não vou enviar, então, porque parece que já teve alteração daquele TR que eu tenho, né? Evandro, por favor. Bom dia. Nós temos muitos instrumentos legais. Agora, a efetivação dos instrumentos legais, né, dos procedimentos, aí é que nós vamos ver. Aí se lembrar os casos do Delfim Neto, lá no tempo da ditadura, que as balanças nas rodovias e tal, e acabou, até hoje, não está dando certo. Está aí estradas e mais estradas, concessionárias, muitas não estão pesando, não tem tido muito resultado satisfatório. A questão maior, né, que está no PDS, o PDS, agora a minha memória está falha, eu não sei se ele foi apoiado por um instrumento legal, senão ele se torna somente um instrumento de consulta, como o ZE, né? Então, também foi outro estudo profundo, que mostra o quê? Que tem que ser desviado o trânsito, não é deixar passar caminhão nenhum na cidade, vai criar um caos. Ali os solos são friáveis, frágeis, rasos, né? O lençol freático vai causar problemas de afundamento indiscutivelmente. Tá? Não há uma capacidade de suporte de trânsito de caminhões. Mesmo que se coloque lá, não, acima de 5 toneladas, só os caminhõezinhos. Pode
colocar norma o que for. Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai controlar? Se nem a graciosa é controlada, a graciosa entra, passa quem quiser, como quiser, né? Então, no PDS, mostra claramente que é um documento público, foi muito bem construído, né? Que mostra a solução, ou uma das soluções, que é o desvio para os caminhões por outra estrada. Lógico, envolverá 2 unidades de conservação, a APA de Guaratuba e como está na área de influência, amortecimento, dentro do Saint-Clair-Lane, né? Então, cria-se um outro problema? Cria-se. Não é problema, mas é busca de uma solução coerente com princípios de sustentabilidade, certo? É isso que é a minha contribuição aí pequena, queria dar. Todo mundo, quando fala reuniões, seja onde for, aqui na CEDEST, em qualquer órgão do Estado, eles querem lançar as coisas e esquecem do PDS, né? Que foi um documento importante. E eu participei do PDS, público participou. Muito obrigado pela oportunidade de falar. É importante colocação, senhor Evandro. Esse também está sendo um questionamento do Ministério Público sobre a efetividade realmente dessa informação do DR, né? Eu até encaminhei para o nosso centro de apoio em Curitiba em relação à arquitetura e engenharia, justamente para viabilizar a análise desse documento. Porque, claro, o documento, a princípio, será feito mediante portaria, né? Então, isso é também importante que seja discutido aqui, né? Como se fará isso? E até, por isso que a CEDEST, CIU e DR foram sugeridos que participem, e eu espero que encaminhem integrantes justamente para isso, né? Para que ouça as ponderações da comunidade, como foi a do senhor agora, né? E esclareça como vai ser feita na prática isso, para que caminhões acima do informado realmente não passem, né? Então, é importante, e até sugiro aqui que todos cobrem, que todas essas instituições que são públicas, né, que representam a comunidade, participem das reuniões, para esclarecimento de todos. Com licença, só um adendo. Essa questão das balsas, por exemplo, né? As balsas estão uma calamidade, e até antes estava relativamente bem. Agora, toda hora, esse problema da balsa parece que é de propósito terem contratado uma empresa ruim, que não faz o que deve fazer, para poder forçar a barra publicamente, na mídia, para construir a ponte, né? E outra coisa, o DR não fiscaliza nem a estrada da Graciosa, né? Então, desculpa, mas obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Obrigada. Quanto à questão da balsa, eu gostaria que a gente se focasse no assunto ponte, porque o Ministério Público tem outro procedimento, né, de fiscalização do que está acontecendo com as balsas. Daí, lá pela promotoria de Guaratuba mesmo, com acompanhamento do GAEMA. Só para a gente não criar muito polêmica e estender muito a nossa discussão. Né? Até depois, se alguém tiver interesse, a gente pode até disponibilizar as investigações que o Ministério Público e as ações que o Ministério Público já está fazendo em relação à questão da balsa. Então, vocês já acham que, então, sexta-feira que vem poderíamos marcar a primeira reunião extraordinária? Dia 18 pela manhã? Já teria o estudo para apresentar? Nós vamos fazer o possível, né, e o impossível, para que nós tenhamos pronto, né, esse relatório, e daí eu gostaria de enfatizar novamente, né, as deliberações, o resultado da reunião do hoje do GERCO, né, nós vamos passar, a equipe vai passar à direção, né, ao diretor-presidente, né, os encaminhamentos, né, e dentro da nossa área de competência, né, nós podemos nos comprometer a apresentar o resultado do relatório na qual nós fomos designados, né, e que é justamente essa análise frente à recomendação administrativa 02, tá, e também fazer esforços para que a empresa consultora possa fazer uma apresentação também nessa reunião de sexta-feira. Ok, doutora Dalva? Certo, então vamos colocar esses dois assuntos como falta, eu vou passar para o professor Daniel, os convites serão encaminhados e o link de acesso pela CTGERCO, né, pelo professor Daniel,
E daí, então, já fica previamente agendado para semana que vem. Caso vocês tenham um relacionamento com alguma dessas instituições que queiram passar também o link, né, eu acho que seriam todos bem-vindos. E recomendar também um dever de casa, né, para que todos possam ler detalhadamente a recomendação administrativa número 02, né, o tema de referência também, para que na apresentação de sexta-feira, né, caso alguma entidade, ou enfim, que algum ponto não esteja contemplado na discussão, né, possa se manifestar na reunião de sexta-feira, porque acreditamos que ele está bem completo, né, bem maduro, e não vai fugir muito disso, do que está ali. Que, inclusive, o TR é aquele que foi encaminhado para o Ministério Público ou tem uma nova versão? Não, o TR é aquele mesmo. Né? Tá. Então, eu encaminho o TR, recomendação administrativa, a informação do DR sobre o limite máximo dos caminhões e a ata da reunião de hoje com a gravação para todos. Ok. Todos colocaram o e-mail aqui no chat, por favor? Se puder colocar. Só não interrompendo, mas já interrompendo, nós temos um pedido, né, de aprovação por parte da CEIU e DR do termo de referência definitivo, né? Nós vamos nos manifestar em cima desse termo de referência definitivo, dizendo ok, né, ou ok com essas considerações. Ok? Uma dúvida agora, Jean. Esse ok de vocês vai ser antes da reunião ou depois da reunião? Porque se for antes da reunião, não tem sentido da reunião, né? Não. Ele vai ser depois da reunião. Certo. Tá? Nós vamos... Esse trabalho é um trabalho técnico que nós vamos apresentar à direção do IAT, né? E cabe à direção do IAT aguardar, né? Imagino eu, aguardar essa reunião de sexta-feira para que, na sequência, se faça esse documento oficial, concordando com a proposta do termo de referência definitivo, com as considerações. Certo, tá bom. Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, até pelo adiantado da hora, acho que nós poderíamos encerrar por aqui. E, Luciano, por favor. Deixa eu só fazer uma pergunta para a doutora Dalva. O termo de referência que foi encaminhado pelo IAP, ele tem um ofício que encaminha esse termo de referência. Você tem só o termo de referência ou você tem o ofício também? Deixa eu ver se consigo te responder isso. Porque nesse ofício, ele tem umas instruções também que fazem parte do termo de referência. Então, o TR ele não pode caminhar sozinho. Tem que ser os dois juntos. O ofício que encaminha o TR. Então, se eu tenho que me encaminhar... Eu posso encaminhar. Uhum. Aí eu encaminho para todos. Tá, porque senão o TR, se o ofício não estiver junto, como tem algumas instruções, principalmente com relação à fauna, o TR ele fica um pouco vago. Tá? Então, tem que caminhar junto. O ofício que encaminha o TR e o TR. Tá, me encaminha, por favor, Luciano, novamente. Para o Gaema. Márcia? Tá, só complementando aqui, que o ICMBio, então, reforçando, se manifestou nesse TR inicial no início de 2020, a gente recebeu do IAT, nos manifestamos, colocamos as sugestões, contribuições, e o processo continuou, né? Mas isso da gente se manifestar foi nessas instâncias superiores que eu já citei, né? E agora a gente vai se manifestar novamente quando esses estudos forem concluídos e vai chegar para a gente. Se aquilo que a gente solicitou de recomendação e sugestão não tiver sido contemplado nos estudos, a gente vai poder solicitar novamente. Se foi contemplado tudo que a gente sugeriu e as nossas contribuições no TR, então a nossa análise vai ser restrita àquilo que está no estudo. E daí segue para as instâncias superiores, para o ICMBio autorizar a licença prévia ou não, até que seja sanada todas as dúvidas. Câmbio. Certo, obrigada, Márcio. Mas alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Não? Então, eu encerro a nossa reunião de hoje, né, que foi uma reunião para articular qual a melhor forma
de realização dos trabalhos e acompanhamento do TR e posteriormente também dos licenciamentos ambientais, para que toda a coletividade pudesse ter acesso a esses estudos, a esse processo que está ocorrendo, e também pudesse ter oportunidade de aportar alguma sugestão. Então, eu vou encaminhar esses documentos que eu mencionei, juntamente também com o link da reunião. O link será encaminhado para o professor Daniel. E daí, qualquer dúvida sobre a reunião da semana que vem, por favor, vocês poderiam tirar para o professor Daniel daí, tá bom? Obrigada a todos. Até sexta-feira que vem, às 9h, pode ser? Positivo. Tá bom, então.